A gente continua falando sobre esse assunto aqui com a psicóloga Thaís Kunzler, que veio para o nosso estúdio hoje, para o nosso programa, continuar essa conversa. Thaís, muito obrigada pela sua presença, viu? Boa tarde. Obrigada, boa tarde. O que acontece com o nosso corpo que a gente sente tanto luto? É uma questão cultural, religiosa, enfim, como é que vocês entendem? Essa dor chega a ser uma dor física, né? Ao longo da nossa experiência, todos nós passamos por momentos de perdas, né? Muitas vezes a perda de um emprego, né? Uma frustração amorosa, né? Ao longo da vida, todos nós passamos por experiências de perda, mas parece que a morte, ela é a representação de uma impotência muito grande. Ninguém pode fazer nada, né, para mudar. E dentro dessa questão, assim, da morte, parece que a morte de um filho, ela acaba tendo um impacto muito maior ainda, porque parece que subverte aí toda a lógica da vida, né? Ao longo da vida, nenhuma mãe, né, parece que não combina, né, a maternidade com a morte. Então, pode ser um trauma desses na vida de uma mãe, de um pai, muitas vezes pode ser quase devastador, né? Pode ser enlouquecedor. Então, por isso é muito importante, né, que tenham redes de apoio, que essas pessoas que passaram por experiências tão duras possam ter espaços de acolhimento. Como o grupo que a gente viu é uma boa ideia. Que é fantástico, né? Um lugar onde possam falar de como se sentem, né? Cada um tem um tempo diferente, esse tempo ele precisa ser muito respeitado. Então, a partir de um lugar, né, onde eles podem compartilhar as suas vivências, falar, né? Falar, deixar sair, né? Conseguir é uma das maneiras de conseguir elaborar um pouco, de organizar essa dor interna. Esse negócio, às vezes, de arrumar o quarto, tirar todas as coisas do filho, não digo nem de criança, porque são muitos adultos que deixam os pais órfãos, né? Também a gente diz. Então, como lidar com isso no momento, assim, Thaís? Muitas vezes as pessoas que acompanham, né, uma mãe ou um familiar que está num sofrimento muito grande, muitas vezes não tem muita paciência, né, e não sabe muito como se portar, como fazer para ajudar, né. O importante, antes de qualquer coisa, é ouvir, né, essa mãe, de como que tá, será que é hora de mexer nas coisas, nos pertences do filho, né? É importante que esses movimentos, eles se façam a partir do momento em que essa mãe ela estiver preparada, né? Então, assim, ó, no luto, né, a gente diz que tem algumas fases aí, né? No primeiro momento, às vezes, uma negação, né? E aí, raiva, né? A raiva, ela faz parte desse processo de luto, né? Vem a barganha aí, que é quase um processo de negociação, né? Onde o sujeito, ele começa a se questionar. Ah, mas se eu tivesse feito tal coisa, né? E sempre tem mais alguma coisa para fazer, né? E aí, muitas vezes, depois disso, vem uma fase depressiva, né? Até vir a fase da aceitação. Então, na psicologia, a gente diz que tem 5 fases aí, a fase do luto, né? E essas fases, elas precisam ser vividas, né? Cada uma delas, cada um de nós, né? Tem um tempo diferente, tudo isso precisa ser respeitado. É importante que a pessoa também que está no sofrimento, ela também tente fazer um movimento, né? De reagir. De reagir, né? De olhar para aquilo que ficou ali. A gente... Olha só, Thaís, a Gilvane, do bairro Eldorado aqui de Chapecó, ela disse que ela perdeu a filha dela há 14 anos, que ela ainda sente muita saudade, às vezes se pega imaginando como que seria a princesa dela, ela diz aqui, né? Hoje Deus deu a Clara para ela, que completa os dias, por isso ela aproveita cada minuto da vida com a pequena. Até que ponto é saudável sentir saudade, né? Quando identificar se já é um problema e precisa de ajuda profissional ou até de medicamentos, não sei. Há uma linha muito delicada aí, né? Que separa muitas vezes o normal do patológico. E é muito complicado, assim, né? O que é normal, definir o normal?
Como eu disse, me parece normal um pai, uma mãe que perde, né, um filho, muitas vezes chegar num momento de desorganização e desespero tão grande, né? Isso é natural de um processo, né? É uma rasteira muito grande da vida, né? Um sujeito que perde um filho, ele chega muitas vezes num momento muito complicado. Agora, me parece que um filho ele nunca morre totalmente, né? Sempre há algo vivo que fica dentro desse pai, dessa mãe. O que o próprio processo da terapia pode proporcionar é que cada vez, ao se falar desse filho, essa dor ela vá se acomodando dentro dele, né? E onde possam restar ali momentos agradáveis, né? Então, essa saudade, ela sempre vai existir, não há como apagar, né? Esse período da história, né? Desse pai ou dessa mãe. Coisas que não tem como apagar, não há uma fórmula. Né? Sabe, Thaís, que a gente passou por uma situação dessa na minha família, assim, a gente perdeu o primeiro sobrinho, que tinha 5 anos na época, o Guilherme, e isso já faz 12 anos. Então, assim, a gente percebe que a saudade, ela já é a evolução do luto, vamos dizer assim, a gente já passou por essa raiva, já não sente mais, fica tentando encontrar o culpado, já não precisa mais, sabe? A coisa já foi amadurecendo e pronto, a saudade é o momento, é o que a gente vai levar para sempre, assim, os bons momentos, a lembrancinha dele, assim, né? Então, me parece que é um pouco disso, assim, olha, a Rosane de São Miguel do Oeste, ela disse que cada dia gosta mais, ama mais aqui o nosso programa, porque ela chorou a reportagem inteira, né? Que não é fácil e que Deus conforte a todos que passam por situações como essas, né? Muito, muito bacana. Também tem outras pessoas aqui se manifestando. É realmente um assunto que mexe. A gente nunca vai estar preparado para uma perda, independente se é do filho, se é do pai. Lidar com a morte é muito difícil, né, Thaís? Sempre sensibiliza muito, né? A impotência nos coloca, né? O encontro das imprevisibilidades da vida, né? Não há como controlar tudo. E a morte, muitas vezes, ela faz com que ocorra toda uma retrospectiva aí, né? Das coisas que aconteceram, da própria história, da nossa relação com aquele sujeito que já se foi. E uma das coisas que muitas vezes facilmente se encontra é a questão da culpa, né? As pessoas, muitas vezes, elas ficam congeladas pela culpa, né? Mas eu poderia ter feito isso, mas eu poderia ter feito aquilo. Nos traz muitos questionamentos e eu vejo que isso aconteceu nesse episódio do acidente da Chapecoense, né? Às vezes pessoas que nem tinham ligação com ninguém que estava no avião, mas caramba, começou a se questionar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que né? Vamos começar a mudar, fazer diferente? Enfim, coisas que a gente tem que enfrentar nessa vida e não tem jeito, né, Thaís? Sim. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Mas só se eu puder concluir a questão da culpa, que muitas vezes ela pode ser devastadora também. E isso é um dos principais pontos, né, de conseguir lidar melhor com ela. Nunca ninguém consegue fazer absolutamente tudo perfeito, né? A Cíntia de Xanxerê, ela diz, ela perdeu gêmeos em 2 meninos em abril de 2015, e aí ela engravidou uma menina, tudo bem, aliviou um pouco a dor, mas ela nunca vai esquecer os meninos. Ela disse os anjos, né? É assim, não tem jeito, né? Vamos lá, Thaís, muito obrigada pela tua presença, viu? Um bom fim de semana para você. Uma grande honra estar novamente aqui. Imagina, um prazer.